Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, com o Otinho aqui hoje, né, a gente tem que trazer as notícias do Mengão, muita coisa acontecendo, né, aqui 2 horas a menos, tá na hora dele, não tem jeito, mas a gente tá aqui gravando, ele tá aqui olhando os bonequinhos aí, olha que legal. E a gente trazendo aqui muita informação, é o Shrek, vagabundo, é o Shrek, olha aí, Otto. Então, muita coisa acontecendo, cara. Eu vou começar aqui logo de cara, lembrando você que você pode, né, emagrecer com a Mais Cabelo. O programa Mais Slim da Mais Cabelo é espetacular. Você tem a Mais Cabelo em todo lugar do Brasil, tá? Você pode procurar aí. Tem sempre uma clínica da Mais Cabelo bem pertinho de você, em qualquer cantinho desse país. E olha só, a gente também chega aqui lembrando que com a Caravana do Haroldo você pode garantir presença em todos os jogos do Flamengo, seja no Rio de Janeiro, seja fora do Brasil, seja fora do Rio, né? Pelo Brasilzão, você pode garantir pacote completo e no Rio de Janeiro com receptivo para você garantir presença com ingresso incluído, tá? Nos jogos do Flamengo. Recopa Sul-Americana tá aí. Galera tá reclamando muito do preço dos ingressos, né, cara? Eu também sou um cara que eu luto mesmo para que os preços dos ingressos sejam mais justos. O Flamengo já está com uma receita tão grande, tudo bem, gente. Mas, cara, são esses jogos aí, como a Recopa e tal, que o Flamengo pensa em arrecadar um pouco mais, né, no Match Day, né, Otto? Mas ainda assim eu acho que poderia, né, ter, o setor norte está com um preço ali um pouco melhor, o Flamengo também tentar efetuar preços um pouco mais baratos, né? Então, a gente tem inclusive o BAP falando sobre Maracanã também, com o Diário AS, né, mas os torcedores estão bem chateados aí, né, com a situação dos preços dos ingressos, tá? Cara, não tem como a gente não falar disso, né? A gente vai falar da questão dos ingressos aqui com vocês, mas a gente tem que começar o nosso vídeo, né, Otto? Falando, falando do Vasco, né, rapaz? Que ontem, mais uma vez aí, perdeu, já tá aí, ó, tá na zona, não tá? Acho que o Vasco tá na zona. O Vasco tá na zona. Ligou o Wi-Fi já chegou na zona, já ligou o Wi-Fi, é isso mesmo? Já acionou o Wi-Fi direto? Já conectou direto? Ih, rapaz, Corinthians é o lanterna, né? Mas óbvio, né? Tem somente um jogo, né? O Corinthians só tem um jogo, é normal. Cruzeiro, pô, esse com 3 jogos aí, esse é o verdadeiro lanterna, o Cruzeiro, né? O Lanterna Azul. O Vasco com 3 jogos e 1 ponto, o Santos com 2 jogos e 1 ponto, tá? Então a gente vendo aí né, Otinho? O Vasco aí na zona de rebaixamento de novo. E, cara, a gente não tem como, né, não reagir. Quero trazer essa informação aqui da questão dos ingressos, tá? A torcida reclamando da facada dos ingressos da Recopa Sul-Americana. Olha só, os valores do público geral variam de 300, né, setores norte e sul inteira, a 1.500 setor Maracanã mais inteira. Cara, que loucura, né, gente? Que loucura, é muito dinheiro, é muita coisa, tá? Olha só, os torcedores do Flamengo falando aqui. Parabéns por mais uma facada na torcida. Outro torcedor aqui. Tá mais barato ir assistir a Champions League do que o jogo decisivo do Flamengo no Maracanã. Também não, mas tá caro mesmo. Esses preços são um absurdo e uma vergonha. É uma vergonha, o Flamengo é do povo, e o povo é o Flamengo. Mais respeito, tá? Então os torcedores aí, né, a TNT Esportes até trouxe essa matéria, os torcedores reclamando muito. Eu acho que tem hora que perdem a mão quando são esses jogos decisivos aí, Recopa Sul-Americana, né? Supercopa também é a mesma coisa para os dois times. Os caras, não só o Flamengo, tá? Estão perdendo muito a mão. Estão elitizando o estádio, né? A verdade é essa. Os caras estão elitizando o estádio. Mas olha só, vamos pegar aqui a declaração do Souza. Rapaz, o Souza, ex-jogador do Vasco, postou nas redes que o problema do Vasco, ele já identificou o problema do Vasco. Vamos ver aqui, olha só, o problema do Vasco está resolvido. Bem, vim aqui falar de um assunto muito importante. Todos nós acabamos de ver, infelizmente, o nosso Vascão perdeu mais um jogo em casa. Nosso não, né? De uma forma incrível, porque mais de 20 chutes ao gol, contra o Chapecoense também. Massacre, né? Fez um jogo excelente, mas no final acaba dando o que deu.
Pois bem, já estou para falar isso há muito tempo, né? Mas sempre tive muito cuidado para poder falar sobre essas coisas. Mas agora é muito descarado. O Vasco precisa urgente fazer uma limpeza espiritual naquele estádio lá. Meu Porque Deus, cara. eu mesmo já ouvi de pessoas que fizeram, e eu não vou expor as pessoas, por respeito, trabalhos ali com sangue de animais, em Deus volta me do livre. campo, já derramaram sangue Deus me em volta livre. do campo. Fizeram inúmeros trabalhos ali e no ponto de vista delas, me disseram que era pensando em fazer algo bom, mas não tem como você derramar sangue de animal Não tem no como, Campo São né? Januário e pensar que isso vai ser algo bom. Isso não vem de agora, isso O vem de problema anos. foi macumba. E É, eu isso aí. acredito muito que o Vasco hoje está pagando um preço de muitos anos de trabalhos que foram feitos ali. Agora, acredite você ou não. Caraca, jogou pra cima do Pai Santana, meu irmão. Que situação no Vasco. Agora até o Pai Santana tá, pô, já não tá nem mais aqui entre a gente. Pô, vai revirar o cara lá, meu irmão. Que isso, os caras estão recorrendo, dizendo que agora o Vasco tá mal por causa da magia, meu irmão. Né? Como é que é? É maldição, a maldição de São Januário, né? Que loucura, cara. Olha a que ponto chega o desespero. Agora a questão é a maldição de São Januário. Até porque, gente, olha só, quem tem Deus no coração, quem é evangélico, quem é judeu, independente, quem tem Deus no coração, independente da religião, essas coisas não pegam não, gente. Essas coisas não pegam não. A gente já, eu, por exemplo, cara, costumo dizer que quem tem até animal de estimação, gatinho e tal, o gato afasta muito isso, né? Eu gosto muito de gato, que gato afasta isso. Cachorro também, né? O problema do cachorro é que ele não afasta, ele pega pra ele aquilo ali, né? Mas de qualquer forma, os animais eles ajudam muito, tá? Ajudam muito a energizar positivamente a casa. Agora, quem acredita em Deus, isso aí não pega, não, cara. Isso aí não pega, não. Agora, pô, que loucura, os cara partindo pra essa, né? E o Coutinho ontem vaiado na saída de campo, quem diria, né? A barreira não ia virar baile, cara. Que loucura. O Coutinho sendo vaiado. Quem podia esperar? Não, 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 aqui, ó. Ih, não, rapaz, não chora não, que foi o Coutinho, não foi o Flamengo, não. Não foi o Coutinho. Olha, ali, aqui, ó. Corta, tá com sono. Pronto, tá com a mamãe já, mas, pô, sabe quem tá chorando também? Não, até que ele acalmou. Cadê o queridinho? Cadê o queridinho do Diniz? Cadê? Aí. Cadê o queridinho do Diniz? Cadê o queridinho do Diniz? Ali, o queridinho do Diniz. Sensacional, cara. O Shaolin repostou aqui. Cara, muito bom, muito bom. Meus amigos, é isso. Aí, pô, a gente viu o Diniz, cara. O Diniz na coletiva. Cara, antes de falar de Flamengo, a gente tem que zoar, né? Não tem jeito, cara. Porque o Diniz, cara, ele ficou revoltado com o jornalista, né? Assim, eu não consegui nem entender a tua pergunta. Se você acha que eu sou diagnóstico, eu não consegui, sinceramente, eu não consegui entender. Não, isso aqui é antigo, Peraí, vai lá. Diniz, vou achar aqui essa coletiva, porque eu reagi até aqui. Ele revoltado, ó, tá aqui, ó. É o Silva do canal Colher em Foco, do grupo TMC. Você chegou já a 52 jogos sob o comando do Vasco, e já chegou na sua Até aí tá bom, ele... derrota. E isso tem gerado críticas do torcedor, como hoje as vaias. Evidentemente que não é só por causa do jogo de hoje, tampouco por causa do jogo da Chapecoense, que de fato o Vasco merecia uma melhor sorte. Mas os resultados, eles não são bons. E eu queria saber de você, assim, como é que você se sente em relação a essa pressão? Como é que você se sente até, inclusive, em relação à própria diretoria do Vasco? Vai ficar o que pau que da é vida falado para você? Como é que é avaliado o seu trabalho nesse sentido? Obrigado. Vou falar como eu me sinto. Eu me sinto como contra o Botafogo a gente ganhou, a resposta que eu te dei. Quando a gente quer trazer os números, é conveniente para colocar mais pressão, como você está fazendo, você traz. Não é a primeira vez que você faz isso. Ele vai pra porrada na coletiva. Então, assim, eu tô aqui para ser pressionado mesmo. Então, eu tô aqui pra ser pressionado mesmo. Mas você sabe também que o rendimento não era para ter esses números desde o ano passado. É que tá faltando sorte, né? Então, assim, eu vou sustentar e eu acredito que o trabalho, os números, eles vão mudar. O placar final do jogo vai mudar. É isso que eu espero da diretoria. Eu não conversei nada com a diretoria. Mas eu seguro daquilo que eu faço, Joel.
Segura? Seguro. Não, essa você segura, tá. Quando tiver uma outra oportunidade, você vai trazer os números da Paula presente. Agora ele vai falar pro cara, Vai ser uma você tá ganhando. prática sua, mas tudo bem. Eu tô aqui para responder e tá tudo certo. Tá ganhando. Tá tudo bem. Os números já é a terceira ou quarta vez que você traz. Então tá bom. Então tá tudo certo. Mas tá tudo. Não vou discutir, eu tô respondendo. Não, tudo bem. Mas são números. E é uma amostragem grande. Mas tudo bem. Então tá tudo certo. Tá, tá tudo bem. Tá tudo beleza. Você tá ganhando hoje, tá? Você tá ganhando hoje. Não precisa desculpar, não. Você tá ganhando hoje. Comemora. Você tá ganhando, comemora. O cara ainda pediu desculpa pra ele. Cara, é um cara difícil, hein? É um cara difícil. Eu vi um amigo meu lá, o Diobi, falando, pô, leva ele pro Flamengo, vai dar certo Flamengo. Pelo amor de Deus, cara. Isola isso aqui. Isola. Tá maluco, cara. Meu irmão, vou te falar. O Diniz, imagina o Diniz no Flamengo, velho. Deus me livre. Ó, de novo. Imagina no Flamengo. Deus me livre, cara. Imagina aturar uma mala dessa na coletiva. A mala sem alça, velho. Pelo amor de Deus, hein? Olha só, trazer algumas notícias aí com relação ao presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, para a gente trazer mercado da bola no final. Com relação aí também a questão, o BAP vai receber a medalha Tiradentes, maior honraria da Alerj, né, no Rio de Janeiro, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A proposta foi aprovada nessa quarta-feira, reconhecendo aí sua atuação na reestruturação administrativa e financeira do clube. Autor do projeto, o deputado Alexandre Knoploch, destacou o fortalecimento da gestão, o aumento de receitas e a profissionalização do Flamengo. Tá? BAP já soma títulos da Libertadores, Brasileirão, Carioca, tem uma série de títulos aí o BAP, né? E vai receber essa honraria. E falando no Luiz Eduardo Baptista, o BAP, tá? Ele deu uma declaração interessante ao Diário AS, uma nova publicação foi feita pelo Diário AS com entrevista do BAP, aquela mesma entrevista polêmica de ontem, né? Que não teve polêmica, mas que ele falou sobre o Felipe Luiz e tal. Ele falou o seguinte: não há outra razão para vermos clubes europeus indo para os Estados Unidos, buscando novos fãs na Ásia, realizando pré-temporadas no exterior e abrindo novos mercados. É como a exploração do mundo nos séculos XV e XVI. É a mesma coisa. Só que em vez de usar caravelas para conquistar o mundo além mar, tenta-se fazer isso de avião, voando para a China com um time de futebol, mas na verdade trata-se de abrir novos mercados para seu produto. Da mesma forma, estamos fazendo isso com o Flamengo, no Brasil, na América do Sul. O resultado tem sido muito positivo. É claro que, quando se ganha outras fontes de receita, crescem mais, mas se o Flamengo não tivesse conquistado o campeonato ano passado, sua receita teria crescido mesmo assim 25%. Ou seja, se o Flamengo tivesse perdido tudo, ainda assim teria aumentado sua receita em 25%. Estamos criando um modelo de gestão em que o crescimento do Flamengo não depende do sucesso esportivo. Portanto, continuaremos crescendo mesmo que o Flamengo não ganhe tudo. Mas se ganharmos tudo, será ótimo para os torcedores como eu e para o clube. Mesmo que não ganhemos, ainda assim cresceremos. Há muitas oportunidades comerciais, é futebol, mas não precisa estar necessariamente ligado ao clube. Esse é o conceito de ter um clube como a Disney, onde você vende sonhos, vende entretenimento, vende produtos, uma casa. Tá? Só pode, acho que, de repente, dar uma precificada melhor nos ingressos, né, BAP? Isso aí acho que é o que tem sido a reclamação aí dos torcedores do Flamengo. Trazer aqui também uma situação que tem a ver também com decisões do BAP, né, que pode ter que passar por decisão importante do Flamengo aí. É uma situação muito ruim aí, a crise envolvendo o Banco Master passou a impactar diretamente as negociações entre Flamengo e BRB para a renovação do contrato, que atualmente é de 40 milhões e estava caminhando para 50 milhões anuais. Eles investiram 16,7 bilhões em carteiras do Master, anunciaram que destinarão apenas 50 milhões ao orçamento de patrocínios em 2026, ou seja, desse total, cerca da metade, né, o Flamengo já tinha recebido uma parte, seria consumida pelo acordo com o Flamengo, enquanto aproximadamente 15 milhões correspondem à remuneração por serviços ligados ao Banco Nação BRB Fla. Tá? Então, o Flamengo recebe 25 milhões, metade desses valores aí que tem de patrocínio, os outros 15 significam que são relacionados ao Banco Nação BRB Fla. Tá? Então, dos 50 milhões que eles têm destinados para patrocínios, 25 já come
ali, o Flamengo. E aí, por exemplo, tem mais 15. Ou seja, se renovarem, se ficar por 50 milhões anuais o contrato com o BRB, o Flamengo, dos 50 que eles têm para investir em patrocínios, o Flamengo já vai comer 35. Eles só vão ter mais 15 para investir em tudo, todo o restante, tá? Então é uma situação complicada aí, essa situação do Banco Master aí afetando aí diretamente o BRB, tá? Então, embora o banco manifeste interesse em manter a parceria iniciada em 2020, enfrenta limitações de liquidez e precisou reduzir em cerca de 60% os recursos destinados a patrocínios. Internamente, o Flamengo considera o BRB um parceiro estratégico, mas avalia que, diante da valorização da sua marca, teria condições de buscar reposição no mercado caso a renovação não avance. Informação do Pilhado, tá? Thiago Asmar aí no portal Pilhado. A gente tem também aqui uma informação importante para trazer, que na entrevista para o Diário AS, o presidente BAP comentou sobre a construção de um novo estádio do Flamengo e destacou a importância do Maracanã. O Maracanã é meu por 19 anos. Tenho 19 anos para esperar e ver se preciso construir um estádio ou não. E ainda tem a possibilidade de renovar por mais 20, tá? O Maracanã. Já tem um estádio próprio para 2 décadas. Porque tem a concessão do Maracanã. É do Flamengo. O Maracanã é do Flamengo. Já temos o estádio. Esse papo não existe, essa palhaçada que fala. O Flamengo e o Fluminense já tem estádio. O Maracanã é do Flamengo e Fluminense, assim como o Engenhão é do Botafogo. Concessão também acabou. É isso. Né? Até o contrato acabar é do Flamengo, é do Botafogo, é do Fluminense. Tá? São Januário é do Vasco. Muda o formato do negócio, mas é do Flamengo, pô. Tá? Não vamos abrir mão dele. Imagina agora. Se o novo estádio não tiver um modelo de negócio que gere ao Flamengo muito mais dinheiro do que o Maracanã gera hoje, sem que ele invista nada, por que eu iria construí-lo? Hoje em dia, o Brasil, como país, tem uma das taxas de juros mais altas do mundo. Então, se decidirmos construir um estádio para o Flamengo, esse estádio deveria custar mais de 500 milhões de euros. Os juros disso seriam 75 milhões de euros por ano. Eu teria que pagar em juros quase 2 Lucas Paquetá por ano. Por que eu faria isso tendo Maracanã? Tenho terrenos, mas se algum dia os juros no Brasil voltarem a ser de 2 ou 3% ao ano, como foram há alguns anos, durante a pandemia, talvez faça sentido construir um estádio. Com as taxas atuais, é melhor ter dinheiro no banco, jogar no Maracanã, que está nos dando excelentes resultados, estamos ganhando muito dinheiro no Maracanã, e ter recursos para contratar Lucas Paquetá. Se eu construir um estádio, sem dúvida, toda essa estrutura que eu criei será afetada. Toda escolha implica em renúncia. Concordo com ele. Cara, olha só. O pessoal fala do sonho do estádio, de construir o estádio. O Flamengo está com o terreno lá, está tudo garantido, vai ganhando tempo para construir o estádio, etc e tal. Espera os juros baixarem. Ou você quer o Flamengo sem contratar, sem competir. O Flamengo está, paulando em cada janela. Ah, eu tenho estádio. O Flamengo também tem, por 20 mais 20 o Maracanã. Aí essa declaração do BAP vai afetar, porque o torcedor vai falar, o BAP está dizendo que não vai construir o estádio. Não, ele não está falando que não vai construir o estádio. Ele está dizendo que vai esperar o momento certo para construir o estádio. Que ele não vai atrapalhar o Flamengo financeiramente, que ele não vai, a não ser... Cara, olha só, o Flamengo continuar com esses 2 bi e pouco por ano em 5, 10 anos, o Flamengo pode pegar e falar assim, eu vou construir o estádio que não vai me afetar em nada. Sobrou muito dinheiro, eu vou construir o estádio. Nesse momento, pegando empréstimo, pagando juros de 15, o Flamengo não vai. O Flamengo não vai, é simples assim, tá? Então ele deixa claro assim, se eu decidir construir um estádio, certamente não haverá Samuel Lino ou Lucas Paquetá, mas aí o pessoal fala, pelo menos então não vai ter o Samuel Lino, eu já até imagino a resposta da galera. Ele vai acertar ainda, vai, vamos torcer, vai dar certo, mas ele está falando do valores de contratações, né? Mas poderia ter um estádio novo, o objetivo é ganhar dinheiro. É uma decisão de natureza financeira e econômica. Não posso comprometer o futuro da nossa equipe para construir um estádio que é um projeto de 50 anos. Precisamos equilibrar essas variáveis. Tá? Então, ele deixando claro que o Flamengo está muito tranquilo, né, com relação ao tempo para construir o estádio. E aí, óbvio, né, torcedores aqui reclamando, na próxima eleição vamos apoiar quem dê prioridade para o estádio. O Flamengo precisa continuar crescendo, o estádio é um sonho. Magnética Torcida postou aqui. Mas tem a galera que concorda com ele. O Will posta somente verdade. Concordo com o BAP. Eu era contra o BAP. Hoje eu entendo quando ele fala. Tá? Eu também. Tá?
O CHT Pedro, ele tá certo. Se fizer o estádio e gastar o dinheiro todo, o Flamengo pode virar um Corinthians ou Atlético Mineiro da vida. Exatamente, cara. Imagina ficar na pindaíba aí, cara, né? O Gabriel Ribeiro, tem gente que tá achando que ele tá com medo de fazer estádio, mas na real ele tá falando de juros, coisa que ninguém aqui entende. O Brasil hoje está com taxa alta, isso significa que qualquer obra gigante financiada vira uma bola de neve. Não é só... Cara, perfeito esse comentário. Não é só pagar o estádio, é pagar o estádio mais um caminhão de dinheiro, 2 estádios, né? Para o banco todo ano. Vocês já pararam para pensar que só o valor dos juros anuais daria para bancar jogador de alto nível? Daria para reforçar elenco todo ano? Todo ano? Daria para investir pesado na base? Daria para fortalecer o caixa e deixar o dinheiro rendendo ao invés de dever? Se o clube já está forte financeiramente, por que se enforcar agora só para dizer que tem estádio? A gestão não é fazer o que o torcedor emocionado quer ouvir. A gestão é escolher o momento certo. Perfeito! Quem entende o mínimo de finanças sabe que pegar dívida grande com juros altos é pedir para sofrer depois. Ele está certo. Pode ser impopular, mas é racional. Não, ele não é nem impopular, não. Ele está pensando no melhor para o Flamengo, cara. Perfeito, perfeito comentário. Gente, olha só, não tem ninguém que queira mais bem ao Flamengo do que o BAP nesse momento com esse comentário dele, cara. Ele quer o bem do Flamengo, cara. Tá? Finalmente estamos desfrutando e colhendo um trabalho que começou lá atrás. Para que botar em risco? Exatamente o Alex falando aí. Quero baile nos estádios adversários, ganhar todos os jogos e ter estrelas no elenco, valorizando mais ainda o clube. Depois vem estádio. Perfeito, cara. Perfeito. Tá? Já vou fazer um corte aqui desse vídeo, postar aqui em todas as redes para dizer que eu apoio, tá? O chefe Cruz Oficial, tá certo, pô, isso é gestão financeira. Até aí ok, mas e o dinheiro gasto com o terreno? Meu amigo, vai construir em algum momento. Ele não fala que não vai. Não, em algum momento. Respondendo aqui, ele não fala que não vai. Ponto. Tá? Aí a galera aqui, desde que... Para que estádio? Tá fazendo falta? Deixa lá, tá fazendo falta. Vai construir em algum momento, cara. Só pode ser para estádio, né? O terreno não pode ser usado para outra coisa. Ele vai ter que ser para estádio, tá? O terreno é do Flamengo. Vai só valorizando a cada ano. Tem que ver também se não vai ter uma multa, alguma coisa por demorar. Porque tem um prazo ali para construir. Mas o Flamengo vai pegando, vai renovando o tempo, vai ganhando tempo para construir depois. Eu sou a favor do seguinte, fazer na hora certa, tá? Perfeito o BAP. Muito bem o BAP nessas colocações, hein? Então, trazendo todas essas informações aí do Mengão para você, tem placar aberto 1h da tarde. Convido você a estar com a gente no placar aberto para acompanhar todas as notícias da rodada do Campeonato Brasileiro e também do Mengão, tá certo? Um grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!